Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marisa e hoje eu vim novamente gravar um vídeo depois de tanto tempo. Eu estou muito ansiosa por esse vídeo, eu acho que vocês vão gostar. Então, hoje eu vim com um tema pra vocês. O tema eu peguei sobre a passagem dos discípulos de Emaús. Entra no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Mas eu vou ler só uma parte, que é a parte do capítulo 24, mas é a parte do 15 ao 17, que é o seguinte. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Eu peguei essa passagem, essa parte, esse versículo pequeno, porque é muito perceptível na nossa vida, nossa caminhada de fé, como a gente está vendados, como nossos olhos estão tapados e fechados para a verdade. Então é muito comum isso, e muito comum dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Está os discípulos caminhando, as pessoas não enxergam Deus, sabendo que, antes disso, sabendo que Jesus tinha sido morto e ele disse que ele ia ressuscitar. Sabendo disso, os discípulos ainda não acreditavam na palavra dele, no qual ele diria que ele ressuscitaria no terceiro dia. Pega muito essa parte no fato de que Jesus fala, entre eles, o que está acontecendo, que vocês estão nervosos, vocês estão andando aí. E aí os discípulos não param para perguntar quem é essa pessoa, Então eles não enxergam Deus. Isso mostra muito hoje, porque a gente não enxerga a face de Deus na nossa vida, a gente não enxerga. Na nossa frente está Jesus e a gente não está enxergando. Me chama muita atenção na parte dessa passagem, que no início fala, Jesus se aproximou deles. Então eu fiquei pensando assim, no fato de hoje em dia, a gente tá tão perto de Deus, Deus tá sempre se aproximando da gente de qualquer forma, de várias formas da nossa vida, e a gente não enxerga isso, essa grandeza, essa presença real de Jesus Cristo. Isso é muito presente em todas as nossas vidas, quando a gente tá na escola, quando a gente tá em todos os momentos. Jesus dá a oportunidade de poder se encontrar com a gente. E a gente não quer, a gente se fecha, a gente tampa os nossos olhos, a gente não enxerga a presença de Deus. Então é muito forte essa passagem, porque fala exatamente da nossa realidade de hoje em dia, que a gente tá com os olhos fechados, trancados e não estamos com vontade de buscar Jesus Cristo, estamos mais com vontade de fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, e não estamos enxergando Jesus que está na nossa frente. Então que a gente não seja como os discípulos de Emaús, que fizeram, que viram e questionaram e falaram do próprio Jesus Cristo sem saber que estavam conversando com ele mesmo. Então, assim, a gente precisa perceber Jesus Cristo. E essa passagem me deixou muito firme, em que ele estava caminhando entre o povo não percebeu. Então, vários aspectos da nossa vida que a gente percebe isso na escola, por exemplo. Em tantos momentos na escola que a gente, por exemplo, que eu tô estudando, tô no último ano do ensino médio, que eu percebo assim na minha vida, eu tento rezar o terço indo pra escola durante o período, assim. Então, muitas vezes choca as pessoas quando eu digo assim, eu rezo o terço na período de ir pra escola e tal, período de sair da escola porque eu vou caminhando. Mas choca as pessoas do tipo, nossa, tu reza, tu demonstra tua fé. Gente, a gente precisa demonstrar a nossa fé. A gente precisa provar a nossa fé. Tem uma passagem que fala, e que muitas pessoas não concordam, mas é a fé, é a verdade, que a gente tem que demonstrar por obras. E não necessariamente isso é uma obra, isso é a consequência da nossa oração. Então quando eu tô rezando com o meu terço, então a consequência é que eu rezo com o terço. Consequência, as pessoas podem ver, podem achar estranho. Eu costumo não deixar aparente, assim, eu costumo deixar no bolso, ficar no bolso. Mas às vezes eu deixo escapar, assim, uma dezena fora do bolso. Mas não é a questão, essa questão é que, pra não ter a gente ter medo de demonstrar nossa fé, as pessoas não estão querendo mais se interessar por isso, sabe? Essa discussão de ser cristão ou não, de ser ateu ou acreditar em alguma coisa, tá sendo muito rasa, as pessoas não estão procurando entender além disso, sabe? Além de um título de que tu é e tu não é. As pessoas não estão querendo entender, as pessoas estão buscando o óbvio, tipo assim, ficar no cômodo, tipo, eu acredito em Deus, isso basta. Não. Existe um cristão que acredita em Deus e não precisa fazer nada. O cristão precisa fazer alguma coisa. O cristão precisa ser cristão. Então, não vale a pena seguir uma vida à risca, sabendo que Deus existe, sem saber ao menos o que precisa para ser de Deus. Então, é uma vida assim, com olhos vendados praticamente. A pessoa tá indo, tá seguindo o que ela acha que é correto na visão dela,
sem ter algo que a inspire, sem ter algo que a indique o caminho. Então, esse algo que indica o caminho é a Igreja de Jesus Cristo, é Jesus, é Deus. Então, a igreja, ela precisa ser alicerce da nossa alma, precisa ser, porque a igreja foi fundada por o próprio Jesus Cristo. Então, a gente precisa mesmo buscar essa igreja que é linda, que é perfeita e tem várias riquezas dentro dela. Então, eu volto a falar aqui, né? Eu sou católica e eu gosto muito de estar na igreja. É onde eu mais me sinto bem e onde eu sinto em casa. E realmente, quando eu tô lá na capela, no momento de adoração a Jesus Cristo, eu me sinto como se eu não tivesse nada a perder, sabe? Se o mundo acabasse, eu poderia ficar ali. Eu sei que ali eu estaria segura. Então, Jesus está sempre comigo naquele momento e em todos os momentos da minha vida. Porque aquela adoração é para sempre, aquela adoração vai estar sempre comigo. Porque é a realidade, é Jesus Cristo na minha frente. Então, eu sinto que isso é cada vez mais esquecido pelas pessoas. O fato de querer seguir algo, assim. É triste, é muito triste. Muita gente tá seguindo o caminho dos outros, tipo, Maria vai com as outras e tal. Muito comum falar isso. Mas é a realidade, muita gente faz o que os outros fazem. Porque o outro disse isso, eu acho aquilo. Eu lembro que agora tá uma discussão bem grande sobre que estão fazendo a votação lá pra aprovar o aborto. Isso é um caso muito delicado e que eu sempre vou ser contra o aborto. Sempre, sempre, sempre. A vida sempre. Então, sabe, às vezes me dá um treco assim, tipo, poxa vida, sabe? Eu me lembro de quando eu era menor, eu ficava assim, eu não vou defender nada, pra mim, as mulheres têm que fazer o que quiser. Só que assim, eu não tinha noção, eu repetia diretamente aquele discurso que todas as pessoas falam. Então, quando eu fui estudando, quando eu fui entendendo a situação, a vida, a preciosidade da vida, eu fiquei pensando assim, hoje eu não entendo real como é que eu tive esse pensamento. Mas eu me lembrei, né, pelo fato de que as pessoas estão muito ligadas nessa ideologia, nessa conversa chatinha do tipo, faço o que eu quero, assim, faz bem, então dane-se o resto, vou matar todo mundo no lugar, Deus que dá vida. A gente não tem que tirar a vida de ninguém. Da importância de buscar Jesus Cristo, de buscar uma igreja, buscar a igreja de Jesus. Então, é isso. Beijinhos, muito obrigada por assistir o vídeo, deixa seu like se tu gostou e comenta aí se tu quer algum vídeo que eu fale sobre alguma coisa específica assim. É isso, gente. Beijinho, tchau.